lá, vamos dar continuidade. Nesse bloco aqui a gente vai discutir eficácia das decisões definitivas no julgamento da ADIM. Em outras palavras, para ser mais objetivo e mais específico, quando uma ADIM é julgada, qual é a eficácia da sua decisão? O que vai alcançar quem, vai vincular, não vai vincular, vai atingir a quem especificamente? Esse é um assunto e um tema importante, porque quando a gente discute controle difuso, a gente aprende a eficácia interpartes, a gente aprende, dentre outras questões ali, que as partes que compõem aquela relação processual, elas ficam vinculadas ao objeto daquela decisão. Mas aqui na ação direta, aqui no controle abstrato, o procedimento, o alcance daquela decisão é diferente. Então a gente vai discutir. Já vou colocar aí na tela a nossa projeção e o tema que a gente vai discutir, tratando aí basicamente sobre eficácia das decisões em sede de ações diretas de inconstitucionalidade. Olha só, tem um dispositivo aqui para a gente começar, que está previsto aí nesse artigo 102, que é o que estabelece as competências do Supremo Tribunal Federal, especificamente no parágrafo 2º, e o dispositivo diz assim, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então veja que esse é o dispositivo que estabelece aqui a eficácia, o alcance das decisões aqui, de mérito. A gente está falando de decisão cautelar, de medida cautelar ainda não. A gente vai ver uma oportunidade futura. Mas a gente está falando aqui, o processo foi julgado. O Supremo entendeu que a lei é inconstitucional. Qual é a eficácia dessa decisão? Então aqui, toda vez que o Supremo profere uma decisão em ADIM, em ADC, essa decisão, pessoal, ela tem aquilo que nós chamamos de eficácia erga, tá? Opa, tá errado aqui. Eficácia erga omnes, tá? Isso aqui é muito importante a gente perceber, tá? Erga omnes. E aí o que é essa eficácia erga omnes? É vincular, atingir a todos indistintamente. Veja o que é que o texto constitucional diz, que as ações diretas de inconstitucionalidade produzirão eficácia contra todos. Você consegue identificar aí no texto, Olha aqui, eficácia contra quem? Contra todos aqui, tá? Você tá vendo aí, Só que isso é muito pouco, pessoal. Isso é muito pouco. Se você vai para os manuais que tratam sobre direito constitucional, o autor vai geralmente dizer isso. Ele vai reproduzir o que o texto constitucional diz e vai dizer, olha, a eficácia da decisão aqui, ela é uma eficácia de uma decisão que vai atingir a todos. Ela vai atingir a todos indistintamente. Mas esse todos aqui também, se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar atenção, ele vai fazer a gente se equivocar na interpretação. Porque olha só, vamos raciocinar muito bem sobre isso daqui. Imaginem vocês que uma lei do Estado de Pernambuco ela seja declarada inconstitucional. Veja, se é uma lei do Estado de Pernambuco, significa que ela é aplicada no nosso território e ela atinge a sociedade pernambucana, ela atinge a população, aqueles que vivem no território pernambucano, aqueles que eventualmente estejam trabalhando, estejam de passagem, estejam turistando, enfim, se há legislações aqui no nosso território, aqueles que estão sob a égide da nossa jurisdição se submeterão àquela determinada legislação. Mas olha só, e aqui é onde entra a questão importante para a gente interpretar. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade dessa norma aqui do Estado de Pernambuco, essa norma que produzia efeitos dentro de um território, ela não mais vai produzir efeitos. Então, aqueles que estavam sob a égide da legislação não mais terão aquela lei aplicada nas suas relações jurídicas. Em outras palavras, o que é que eu quero que você entenda? A extensão dessa ideia de eficácia erga omnes aqui, esse contra todos que o texto constitucional coloca aí, que a gente consegue visualizar, olha aí, a eficácia contra todos são todos aqueles que estão sob a égide daquela legislação. Não é contra todos indistintamente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Geralmente a gente vai reproduzir, não, eficácia erga omnes, eficácia contra todos, mas todos quem?
Existe alguém aí, ou existe um grupo que vai se submeter à tutela daquela determinada decisão. E é o grupo exatamente que estava submetido aos efeitos daquela lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tranquilo aqui? Então, isso é um ponto muito importante que a gente precisa perceber sobre o assunto. Tranquilo? Então, vamos avançar aqui, que eu já estou colocando na telinha de vocês aí uma tela em branco, porque é uma outra característica aqui das decisões do Supremo Tribunal Federal, que elas são muito importantes também para a gente perceber. Olha só, uma outra característica aqui, ó, das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal é a chamada eficácia ex tunc das decisões. Isso aqui é a regra, tá, pessoal? Então, via de regra, as decisões proferidas pelo Supremo e ADIM possuem essa eficácia ex tunc. Aí a pergunta que fica aqui para a gente é, o que é essa eficácia ex tunc? Presta muita atenção aqui. Toda vez que o Supremo declara, via de regra, a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, significa que aquela decisão ela retroage no tempo e ela desfaz todos os efeitos, né, todas as relações jurídicas que foram tuteladas pelaquela lei que foi declarada inconstitucional. Vamos raciocinar aqui com um exemplo simples. Imagina que tem uma lei que foi aprovada nos anos 2000 e agora em 2020 o Supremo Tribunal Federal declara a lei inconstitucional. Significa dizer o seguinte, que todas as relações jurídicas ou todos os efeitos jurídicos da lei durante esse tempo todo, eles serão desfeitos. Porque o efeito da decisão ele retroage no tempo. Porque perceba, quando uma lei é apontada como inconstitucional, quando ela é reputada inconstitucional, significa dizer que ela nunca deveria ter entrado no ordenamento jurídico. Se ela nunca deveria ter entrado no ordenamento jurídico, por consequência, ela nunca deveria ter produzido efeitos. Então essa é a situação aqui. Via de regra, quando o Supremo diz que a lei é inconstitucional, os efeitos dessa legislação serão desfeitos e a lei, né, a eficácia da decisão, ela vai produzir, né, os seus efeitos desde o momento em que a lei nasceu. Porque, repito, se a lei é inconstitucional, ela nunca deveria ter entrado no ordenamento jurídico e, portanto, nunca deveria ter produzido nenhum efeito. Pois bem, essa é uma questão aqui que eu acabei de escrever no quadro, tá aí para vocês observarem, que a eficácia ex tunc aqui, ela é a regra, né? A gente desfazer, né? Retornar, voltar para trás e desfazer os efeitos daquela determinada legislação, né? Dizendo, portanto, que ela nunca deveria ter produzido efeitos, nunca deveria ter entrado no ordenamento jurídico. No entanto, pessoal, há determinadas situações, né, que são muito precárias, que são muito difíceis de serem decididas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Às vezes você tem, inclusive, determinadas situações que demoram a terem julgamento no Supremo Tribunal Federal, e aí há relações jurídicas que já foram consolidadas e às vezes o Supremo se vê numa encruzilhada. Às vezes a situação poderia afrontar a segurança jurídica se o Supremo aplicasse a regra da eficácia ex tunc, ou não modulasse, como a gente gosta de dizer, né, a modulação dos efeitos temporais de uma decisão, dizendo que os efeitos serão aplicados num momento futuro. E antes de eu mostrar aqui para vocês na tela dois dispositivos que são importantes a gente compreender, deixa eu relembrar um caso que a gente já teve a oportunidade de discutir, e aí você vai entender a dimensão, né, dessa eficácia aqui das decisões do Supremo. Olha só, quando você abre o artigo 18 da Constituição, você vai encontrar lá, né, a organização político-administrativa do país, você vai encontrar ali o parágrafo 2º falando da criação de territórios federais, o parágrafo 3º falando de criação de estados, e você vê o parágrafo 4º falando de criação de municípios. E a gente se recorda que para criar um município, quais são os requisitos, né? Você tem que ter um estudo de viabilidade, você tem que ter um plebiscito, né? Ou seja, uma consulta à população diretamente interessada através do plebiscito, uma lei estadual num tempo determinado por uma lei complementar federal. Ou seja, não basta apenas os estados criarem ou seguirem todo esse procedimento para que o município seja criado. É preciso que uma lei complementar federal diga o tempo de criação, né, daqueles municípios. É basicamente, em outras palavras, dizer o seguinte: olha, uma lei complementar vai ser criada pelo Congresso e o Congresso vai dizer assim, ó, o município vai poder ser criado em 2021 todo. E aí os estados vão se antecipar e cumprirem os demais requisitos constitucionais.
E se vocês se recordam, isso foi incluído na Constituição ali no ano de 96, exatamente pelo boom de criação de municípios entre 88 e 96. Né? Estima-se que praticamente o Brasil dobrou a quantidade de municípios criados, etc., porque era tudo de acordo com a competência do Estado. O Estado fazia o estudo de viabilidade, né? Aliás, apresentava o estudo de viabilidade, consultava a população diretamente interessada, porque às vezes você tinha um desmembramento, né? Às vezes você tinha uma área rural que ia se transformar num município, enfim, uma série de situações peculiares, né, do território brasileiro. E bastava apenas a lei estadual. Aí o Congresso Nacional vendo isso, né, porque quanto mais municípios, mais gente para dividir o fundo de participação, né, mais gente para repartir o bolo, né, orçamentário e financeiro do país. O Congresso foi e alterou o texto constitucional para dizer que os municípios só poderiam ser criados a partir daquela lei complementar. A verdade é que essa lei nunca foi criada, né? Até hoje. 2014, 2015, acho que 2014 teve uma lei que foi criada para regulamentar, para autorizar, mas Dilma Rousseff vetou na época, né? Mas aí o argumento era muitos municípios, o Brasil estava numa situação de crise econômica, de crise financeira e poderia se acentuar esse tipo de problema, né? Então, enfim, o que foi que aconteceu? Mesmo com essa mudança constitucional, dizendo que o município só poderia ser criado se a lei complementar do Congresso Nacional autorizasse, em meados do início dos anos 2000, esse famoso caso, né? A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia aprovou uma lei criando o famoso município de Luiz Eduardo Magalhães. É um município em homenagem a um famoso político lá, família bem conhecida, etc. Enfim, criou-se o município de Luiz Eduardo Magalhães, né? E obviamente que essa lei do Estado da Bahia que criou o município foi impugnada no Supremo Tribunal Federal. E qual era o principal fundamento? A lei é inconstitucional, porque não há uma lei complementar, naquele contexto o argumento era não havia uma lei complementar do Congresso Nacional autorizando a criação de municípios, né? E aí se levou isso ao Supremo Tribunal Federal. Só que esse caso, pessoal, ele só foi julgado em 2008. 8 anos depois da criação do município. Aí o município já tinha prefeitura, já tinha Câmara dos Vereadores, já tinha serviço público sendo prestado, já tinha algumas secretarias, já tinha servidores públicos, porque concursos já tinham sido realizados. E aí a pergunta que fica basicamente é a seguinte: se o Supremo diz que a lei é inconstitucional e se aplica os efeitos ex tunc, ou seja, a regra no controle de constitucionalidade, significando que, e portanto significaria dizer que os efeitos daquela legislação seriam desfeitos no tempo, ou seja, ela seria retirada da ordem jurídica e as relações jurídicas tuteladas, os efeitos jurídicos seriam desfeitos. Qual era a consequência prática? O município seria desfeito, obviamente, né, como consequência prática, e aí a questão que fica era, e como é que ficaria a prefeitura, como é que ficariam as leis que foram aprovadas, os serviços públicos que estavam sendo prestados, os servidores públicos que inclusive já tinham adquirido a estabilidade no serviço público em razão da aprovação do concurso para cargo efetivo. Então veja que você tem uma série de problemas, não é tão simples assim, né? A lei é inconstitucional, se desfaz os efeitos jurídicos. Às vezes, os efeitos são muito mais danosos você aplicar o efeito normal, né, da eficácia, dizer que ela tem eficácia ex tunc, desfazer os efeitos jurídicos, do que você modular os efeitos e dizer que a decisão vai valer em algum momento. Nesse caso específico, o Supremo modulou os efeitos da sua decisão e disse, olha, de fato essa lei é inconstitucional, mas eu só vou dizer que é inconstitucional as leis que criam municípios daqui para frente. Na verdade, o Supremo estabeleceu até um prazo maior em alguns meses, né? Chegou até 24 meses, o Supremo dizendo, olha, até aqui, né, e nos próximos 24 meses, os municípios que forem criados, eles não serão considerados inconstitucionais, só a partir daqui para frente. E jogou a bomba pro Congresso e disse, olha, Congresso, quem tem que resolver isso são vocês, porque vocês não têm a lei complementar ainda e vocês resolvam o problema. O que o Supremo, na verdade, tentou fazer na época foi dizer o seguinte, olha, não vou dizer diretamente que esse município é inconstitucional, para não ter que extinguir o município, mas você, Congresso, tem que dar uma solução. Cria a lei, pelo menos, para resolver o problema, né? O Congresso não criou a lei, o Congresso criou uma emenda à Constituição, convalidando todos os municípios que tinham sido criados até 2008, sem a lei complementar, mas não criou a legislação, não é? E aí, veja, esse caso ele é muito exemplar com essa questão de nem sempre vai ser melhor aplicar os efeitos ex tunc da decisão em controle de constitucionalidade.
E aí o Supremo modulou os efeitos, já usei 2 vezes essa expressão hoje, né? O Supremo modulou os efeitos temporais daquela determinada decisão. Aí você pode estar se perguntando, e onde é que está previsto isso, Helder? Qual é o fundamento dessa possibilidade de você modular no tempo e no espaço? Olha só, a gente vai observar aí, ó, o artigo 27, né? O artigo 27 aqui, da Lei 9868, que é a lei que regulamenta a ADI e a ADC, e a Lei 9882, que é a lei que regulamenta a DPF, né? No seu artigo 11. O dispositivo é rigorosamente o mesmo, tá? Só muda, obviamente, que no artigo 11 da lei da DPF se fala de ADPF. Mas olha só, acompanha aí a leitura. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria aqui, ó, de 2/3, né, de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Então veja que a legislação, ela diz assim, ó, razões de quê? Razões aqui, ó, de segurança jurídica ou o quê? Excepcional interesse social. É óbvio que às vezes os dois requisitos estão presentes, não é? Então você tem aqui, ó, excepcional interesse social ou segurança jurídica. E se 2/3 votar naquele sentido, é possível que haja modulação. E veja o que a lei diz, viu? Tem a eficácia só a partir do trânsito em julgado da decisão ou de algum outro momento, né? Ou até mesmo da própria declaração. Então veja que no tempo aqui, o Supremo Tribunal Federal ele pode modular os efeitos. E aí a gente acaba visualizando o seguinte aqui, para a gente poder anotar e deixar bem organizado no nosso ponto aqui, né? Essa é a regra, né? Mas quais são as exceções aqui, ó? Olha bem, quais são as exceções aqui, para a gente observar? O Supremo pode aplicar o chamado efeito ex nunc, ou seja, do momento em que a decisão foi proferida para frente, tá? O Supremo pode dizer assim, a partir do trânsito em julgado, afinal de contas tem decisões ainda que o pessoal vai opor embargos declaratórios e etc, né? E ainda pode ser aquilo que a gente chama de eficácia pró-futuro. O Supremo pode fazer o que ele fez com essa lei aí, que criou o município, né? Dizer, olha, a minha decisão só vale daqui a 2 meses. O Supremo disse, olha, o daqui a 2 anos. A lei é inconstitucional, mas eu não vou desfazer os efeitos daquela decisão. É uma espécie, é aquilo que a doutrina também costuma chamar de declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Você declara a lei inconstitucional, mas não diz que a lei vai ser nula a tal ponto de se desfazerem os efeitos jurídicos dela, tá? Isso é uma discussão doutrinária que é bem interessante também. Mas veja que presente razões de que segurança jurídica ou excepcional interesse social, se 2/3 dos ministros decidirem por modular os efeitos da decisão, isso vai acontecer. Mas é preciso que haja aqui, né, razões de segurança jurídica e excepcional interesse social aqui, tá? Então veja como regra as decisões têm eficácia aqui ex tunc, ok? Mas exceções possibilidade da decisão valer dali para frente, depois do trânsito em julgado ou a partir de um tempo outro determinado pela corte, tá? E isso tudo vai ser debatido quando eles forem, né, decidir se modulam ou não os efeitos, né? Então quando esses 2/3 aqui forem alcançados, né, no meio daquele debate, eles vão decidir qual é o momento em que a decisão vai valer. Então no meio do debate ali do julgamento se chega àquela determinada conclusão. Então isso é muito importante para a gente perceber, tá, pessoal? Há casos assim que são realmente muito problemáticos e casos que demoram a ser julgados no Supremo Tribunal Federal e por essa razão às vezes é melhor modular no tempo os efeitos daquela decisão. O nome dessa técnica é modulação dos efeitos temporais da decisão. Tranquilo? Então isso aqui é muito importante para a gente perceber. Então vamos avançar aqui para a gente continuar estudando a eficácia aqui das decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem algo importante que eu quero que vocês percebam, tá? Eu vou me valer aqui, antes de mostrar aquele dispositivo lá para vocês, eu quero me valer desse dispositivo aqui novamente, tá? Que é o que fala dos efeitos aqui das decisões, né? Em ADIM e em ADC. Olha só, pessoal, se a gente observa aqui um outro efeito
que o dispositivo apresenta para a gente é esse aqui, ó, efeito vinculante. Efeito vinculante em que sentido? É isso que você está pensando. São aqueles que obrigatoriamente devem cumprir o objeto daquela decisão do Supremo Tribunal Federal. E quem são esses obrigados aqui? Olha aqui o que o texto constitucional diz. Relativamente, né, ou seja, efeito vinculante relativamente a quem? Aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. O que a gente está identificando aqui, basicamente? A gente está identificando, ó, que Poder Judiciário, ok? Poder Judiciário, isso que é muito importante a gente perceber, tá? Poder Judiciário e Poder Executivo, veja que o texto é bem claro, né? Nas 3 esferas da federação devem seguir um entendimento firmado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aqui eu tenho uma pergunta. E o Poder Legislativo? Ele se vincula ou não? Porque nesse dispositivo não aparece o termo, né, ou a expressão Poder Legislativo. E aqui o que a gente precisa identificar? Olha só. De fato, não aparece a ideia de que o Poder Legislativo se vincula à decisão do Supremo Tribunal Federal. O que significa dizer basicamente o seguinte, que o Poder Legislativo ele pode sim aprovar uma lei em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo pode aprovar uma emenda à Constituição em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Aí você pode até se questionar, Helder, mas aí é muito tranquilo, o Supremo vai lá e diz que a lei é inconstitucional de novo. Ou a emenda é inconstitucional. Isso não é tão preto no branco assim. A gente vai falar sobre isso já já, ok? Mas uma informação que eu quero que você perceba é: o Poder Legislativo, de fato, ele não fica vinculado ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu. De modo que na sua função típica de legislar, ele pode produzir uma lei ou aprovar uma emenda em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, na função atípica, o parlamento obrigatoriamente tem que seguir aquilo que o Supremo determinou. Na função atípica de administrar, na função atípica de julgar, por exemplo, no impeachment, quando o Supremo Tribunal Federal definiu o ritmo do impeachment de Dilma, por exemplo, no final de 2015, o parlamento não poderia ir lá, não, eu sou parlamento, eu não me vinculo à decisão do Supremo e eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não é assim. Por quê? Porque ali não é função típica do parlamento de legislar. É uma função de julgar, então ele tem que seguir o entendimento. Se o Supremo diz que uma lei é inconstitucional, uma lei que estabelece uma gratificação, uma resolução que cria uma gratificação para os servidores do Legislativo, o Supremo diz que é inconstitucional, o parlamento tem que seguir aquele entendimento. Porque estabelecer gratificação para os seus servidores é função atípica, é a administração da coisa pública. Tá? Então tomem muito cuidado com isso daqui, porque é comum, não é? É comum a gente o parlamento não fica vinculado ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. De fato, ele não fica vinculado aqui, né, na sua função típica, mas na sua função aqui, ó, atípica de legislar, né, de administrar a coisa pública. Ele de julgar e de administrar a coisa pública, legislar é sua função típica. Na função atípica, o parlamento se vincula às decisões do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? E aí aquela discussão que você tá se remoendo aí agora. Mas, Helder, se o parlamento não se vincula à decisão do Supremo Tribunal Federal, significa dizer que que o parlamento cria uma lei e o Supremo vai lá e diz que a lei é inconstitucional de novo. Veja, não necessariamente isso vai acontecer. Aqui, quando esse tipo de situação acontece, pode desaguar ou pode se descambar num diálogo institucional. Uma eventual lei que é aprovada pelo parlamento e se impugna no Supremo Tribunal Federal depois, o Supremo pode dizer, olha, eu já tinha decidido uma vez sobre o assunto, mas o parlamento entendeu dessa forma, então a gente tem que ser deferente, vamos ser autocontidos aqui, vamos respeitar o entendimento firmado pelo parlamento nesse sentido. Então aqui, pessoal, não necessariamente vai acontecer esse novo julgamento automático. Agora, óbvio que pode acontecer. O parlamento cria uma lei, o parlamento aprova uma emenda à Constituição e o Supremo vai lá e declara a inconstitucionalidade de novo. Isso é perfeitamente possível acontecer. Agora, é algo que deve ser acompanhado caso a caso. Quando essa reação acontece, quando o parlamento cria uma lei, uma emenda à Constituição, em sentido contrário ao entendimento firmado pelo Supremo,
O nome disso é efeito backlash. Tá? Tem até um texto muito bom do professor George Malmstein no seu blog, né, que ele trata sobre direitos fundamentais, que é bem interessante aí ele discutindo esse tema, né, na literatura norte-americana. Então, quando há essa reação aqui, né, quando há essa reação legislativa, ou seja, o parlamento vai lá e cria uma lei ou uma emenda em sentido contrário, a gente chama isso aqui, ó, de efeito backlash, ok? É exatamente a reação legislativa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Tem um caso muito famoso aqui no Brasil que aconteceu, que foi aquele caso da vaquejada, né? Vocês devem se recordar. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, julgando essa ADI aqui, ó, essa ação direta de inconstitucionalidade, essa ADIM, deixa eu só marcar ela aqui. Nessa ação direta aqui, ó, ADI 4983, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei do estado do Ceará que regulamentava a prática da vaquejada naquele estado, né? Então, disse que aquilo dali atentava contra a dignidade do animal, promovia um tratamento degradante, o que era coibido pelo texto constitucional, enfim. Houve uma discussão muito grande à época e em 2016 o Supremo foi lá e disse, olha, essa lei é inconstitucional. Aí gerou um efeito, né, muito grande, um debate muito grande no Brasil, porque muitos estados, né, você tem a prática da vaquejada, isso é algo entranhado na cultura do brasileiro. Obviamente tem gente que não concorda com a prática, porque de fato em situações específicas promove ali um maltrato ao animal, o animal, né, é arremessado ao chão, pode causar um dano, pode causar um tipo de acidente, de sequela, enfim, é uma série de desdobramentos e o debate realmente é bem delicado. Só que aí o que foi que aconteceu? Depois desse julgamento, olha só a situação, depois do julgamento, em que o Supremo disse que a lei do estado de Ceará era inconstitucional, portanto proibindo a prática da vaquejada, o Congresso Nacional, alguns meses depois, né, no início de 2017, aprovou a emenda constitucional 96 daquele mesmo ano, emenda constitucional 96 de 2017, praticamente constitucionalizando a prática da vaquejada. Lógico que o dispositivo não tratou, né, não usou a expressão vaquejada, mas olha só, vamos dar uma olhada aí no texto. Essa emenda que está aqui embaixo, que vocês estão vendo, ó, a emenda 96 de 2017, ela incluiu o parágrafo 7º no artigo 225 da Constituição, que é o dispositivo que trata sobre meio ambiente, etc. Né? Aí o texto diz assim, ó, para fins do disposto na parte final do inciso 8, do parágrafo 1º daquele mesmo artigo, que é o que tratava sobre proteção do animal e etc. Vejam bem, não se consideram cruéis as práticas desportivas, olha aí, ó, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, olha aí a situação, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215, né, da Constituição, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. Ou seja, o Congresso Nacional foi exatamente na contramão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. E, em outras palavras, embora isso não esteja expressamente o nome vaquejado, mas é muito claro que o que foi que o Congresso fez. O Congresso reagiu. O Congresso deu uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, incluindo na Constituição essa ideia da prática desportiva com animais, desde que seja considerado uma cultura, uma prática desportiva, etc. Ou seja, dizendo para o Supremo, olha, a gente considera que a vaquejada é uma atividade, é um patrimônio, né, cultural, e isso vai estar aqui na Constituição, isso não vai estar regulamentado mais em lei. Então, fique no seu lugar, porque a gente considera, a gente entende de modo diferente. Aí você pode estar se perguntando, né, mas Helder, então, fatalmente o Supremo Tribunal Federal declarou essa emenda inconstitucional. Olha só, primeiro que durante a tramitação daquela PEC, né, que deu origem à emenda 96, vários mandados de segurança foram impetrados. Eu lembro que em aulas anteriores a gente discutiu, né, um mandado de segurança como hipótese de controle preventivo, realizado pelo Poder Judiciário. Então, vários mandados de segurança foram impetrados no Supremo Tribunal Federal para que o processo legislativo fosse trancado, porque aquilo estava violando, né, cláusula pétrea, aquilo estava violando algumas decisões do próprio Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Enfim,
Os mais variados argumentos aqui foram levantados para que o Supremo interferisse no processo legislativo e trancasse o andamento daquela proposta de emenda à Constituição. O relator, à época, não concedeu a liminar, suspendendo a eficácia. Aliás, à época o Supremo não interferiu, a emenda foi aprovada e logo depois algumas ações foram propostas. Dentre elas aqui, ó, essa, ADI, né, 5728, ação direta de inconstitucionalidade, que questionou a emenda, usando exatamente os argumentos que o Supremo Tribunal Federal se valeu para dizer que a lei do Estado do Ceará era inconstitucional. Veja, e aí é onde entra o X da questão, né? O relator, né, foi provocado a conceder uma liminar, suspendendo os efeitos daquela emenda, mas ele não suspendeu, né? Ele, naquele momento ali, ele entendeu que não havia uma rapidez, ou não se demonstrou, não se logrou demonstrar, né? Não se logrou êxito em demonstrar que precisava-se daquela decisão naquele momento, de maneira que poderia se aguardar o julgamento final da respectiva ação. Então veja que você já tem uma certa ideia, porque se o Supremo fosse tentado realmente a dizer que a lei era inconstitucional, que a emenda era inconstitucional, ato contínuo à propositura da ação, o relator iria já conceder uma liminar. Mas não foi isso que aconteceu. Então aqui a gente pode ter um posicionamento do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: olha, eu decidi que a vaquejada pela lei do Estado do Ceará ela seria inconstitucional, mas se o Congresso quis regulamentar isso, estabelecer isso a nível constitucional, a gente tem que respeitar, a gente tem que ser deferente ao entendimento, né, estabelecido na lei aprovada pelo Congresso Nacional, na emenda no caso, né? Isso já aconteceu em outras oportunidades, tá, pessoal? Isso não é a primeira vez que acontece. Em muitas situações o Supremo vai lá e reitera, dizendo que a matéria é inconstitucional e o Congresso para de brigar, por assim dizer. Em outras matérias o Supremo Tribunal Federal vai lá e diz que, ó, o parlamento entendeu dessa forma. Eu lembro de um caso bem interessante, que era um caso que tratava sobre a aposentadoria de professores, né? Então, uma aposentadoria especial. E havia uma divergência no Supremo, porque algumas leis estabeleciam que, alguns dispositivos estabeleciam que um professor que tem tempo fora da sala de aula, né, como coordenador, como administrador, né, como diretor de alguma instituição de ensino, aquele tempo que ele está fora da sala de aula conta também para fim de aposentadoria. E havia uma divergência no Supremo, o Supremo dizia que não, o Supremo dizia que só valeria para fins de cômputo do tempo para a aposentadoria do professor o tempo, né, específico do professor dentro da sala de aula. E o parlamento aprovou, né, um diploma normativo dizendo que não, que esse tempo também ele conta para fim de aposentadoria. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo fez? Tudo bem, o parlamento entendeu dessa forma, não posso fazer absolutamente nada. Então não é algo, como eu estava dizendo, não é algo tão simples assim. O Supremo pode voltar a reiterar a sua decisão, pode dizer que o parlamento entendeu daquela forma e não tem nenhum problema. Então isso é um diálogo institucional, né? A gente vive muito esse debate de que o Supremo dá a última palavra, mas na senda do entendimento do professor Peter Herbely, né? Daquela famosa obra dele, A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, todos aqueles que estão sob a égide de uma Constituição podem interpretá-la. E o parlamento, quando está criando uma lei, quando está atuando, ele está interpretando a Constituição também. Então aqui a gente tem um diálogo institucional, né? Não é muito comum isso acontecer no Brasil. Geralmente é uma contenda, há uma adversidade muito grande entre os poderes, mas, né, numa situação como essa a gente pode ter um diálogo. O Supremo pode ser mais deferente ao entendimento firmado pelo Congresso Nacional aprovando essa emenda à Constituição. Detalhe, viu? Esse julgamento aí da ADI 5728 estava pautado para ser julgado agora, dia 5 de novembro, né? Mas não foi julgado porque, não sei se recorda, nessa semana foi todo mundo falando da eleição do John Biden e da Kamala Harris lá nos Estados Unidos. Todo mundo falou sobre a eleição norte-americana e a gente esqueceu que teve a posse de um ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no dia 5. Então tinha uma sessão marcada, a sessão foi cancelada exatamente por conta da posse. E aí a gente precisa ficar de olho para saber se na semana que vem, nessa semana que a gente está começando, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o caso ou vai pautar para um outro momento, né? Mas isso está em vias da gente debater. Se não tivesse tido a posse, muito provavelmente essa aula eu estaria discutindo exatamente o julgamento do Supremo Tribunal Federal, como teria sido, né? O que teria acontecido e etc. Mas esse julgamento de mérito não aconteceu, tá? Então a gente vai ter que acompanhar para saber o que vai acontecer. Então vejam que, né, a gente discutiu, portanto, aqui, ó,
a eficácia das decisões em ADIM, a eficácia erga omnes, né, todos aqueles que estão sob a égide daquela legislação ficam, né, recebem os efeitos da decisão, né? A via de regra, a eficácia ex tunc do pronunciamento judicial, podendo ser ex nunc, a decisão pode valer a partir do trânsito de julgado ou a partir de uma eficácia pro futuro, e há também a eficácia vinculante aqui em relação ao Poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo na sua função atípica. Isso é tão sério, pessoal, que existe um instrumento normativo chamado de reclamação constitucional que pode ser proposto no Supremo Tribunal Federal quando se descumpre uma decisão vinculante ou até mesmo uma súmula vinculante. Já falei para vocês em aulas passadas quando a gente discutiu súmula vinculante, né? Descumpre o entendimento vinculante, cabe aí o manejo de uma reclamação constitucional, né? Uma decisão de um juiz que descumpra, você pode ir direto para o Supremo Tribunal Federal. Não tem que passar ir para o tribunal local, ir para o tribunal superior e depois chegar no Supremo. Você pode ir direto no Supremo. Se for uma decisão administrativa, né, que descumpra um entendimento vinculante, vamos lá, num PAD, por exemplo, aí o Supremo tem uma posição um pouco mais restritiva. O Supremo diz que tem que se esgotar as vias administrativas para você manejar a reclamação na corte e dizer que alguém descumpriu uma decisão vinculante. Tá? Mas isso é só para você entender que a situação é séria. Há aqui instrumentos processuais, inclusive, para preservar a autoridade da decisão e da competência, e para preservar a competência da corte também. O próprio Código de Processo Civil de 2015 fala sobre isso, né? Sobre essa finalidade aí da reclamação constitucional. Tranquilo? Então eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido nesses 2 blocos aqui que a gente está trabalhando na aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, manda aí que a gente vai bater nesse papo para que você não tenha nenhuma dúvida sobre o que a gente tratou aqui, tá bom? Obrigado pela sua companhia, até nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.